Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento você começa a acompanhar mais uma videoaula de rotas de aprofundamento, especificamente do componente curricular Sociologia. E como você já sabe, para cada videoaula de rotas de aprofundamento, eu estou sempre abordando um objeto de conhecimento. E nesta videoaula você irá aprender e até mesmo aprofundar o seu aprendizado, o seu conhecimento a respeito dos direitos humanos e da responsabilidade social. Você sabe o que são direitos humanos? Você sabe o que é responsabilidade social? Vamos começar com uma informação bem relevante? Vamos visualizar em nossa projeção. Vocês visualizam uma imagem. E o que é que nós podemos observar nessa imagem? Vamos começar com uma interpretação dela. São vários braços erguidos, né? Várias mãos, elas estão, digamos assim, visíveis. E você pode perceber que esses vários braços erguidos, essas várias mãos, elas têm cores diferenciadas. Mas por que as cores diferenciadas? Justamente para representar pessoas que, no caso, são pessoas distintas entre si. E bem abaixo eu vou fazer aqui a leitura e vocês vão acompanhar com bastante atenção. Os direitos humanos são princípios universais que garantem a dignidade, a liberdade e a igualdade de todas as pessoas. A responsabilidade social é o compromisso das empresas e indivíduos em contribuir para uma sociedade mais justa. Então prestem bem atenção. Quero retomar o comentário feito a respeito da imagem, quando agora há pouco eu comentava com vocês que a imagem ela retrata a distinção entre as pessoas. Socialmente falando, há distinções entre nós. Distinções essas que começam, inclusive, pelas características do nosso corpo. Algumas pessoas são mais altas, outras não. Algumas pessoas são loiras, existe a cor dos olhos, enfim, existe uma diferença biológica entre nós. Mas também existe essa diferença social. Existem pessoas que são ricas, pessoas que são pobres, pessoas que têm acesso a um tipo de moradia, enquanto outras pessoas acabam residindo em moradias precárias, enfim. Então, socialmente falando, nós vamos encontrar essas distinções. Mas quando eu fiz a leitura do conceito de direitos humanos, prestem bastante atenção. Falou-se em princípios universais de liberdade, de igualdade, voltada para as pessoas. Quando se pesquisa, quando se estuda a filosofia dos direitos humanos, nós estamos tratando da pessoa humana. Nós não estamos tratando exclusivamente do negro, nós não estamos tratando exclusivamente do indígena, nós não estamos tratando da pessoa branca, nós não estamos tratando exclusivamente da pessoa rica, da pessoa pobre, da pessoa nordestina, da pessoa sulista e etc, etc. Nós estamos tratando de pessoa. E quando nós tratamos, através desse viés da pessoa, essas distinções, elas devem ser desconsideradas. Vamos reforçar essas informações? Agora eu mostro para vocês uma charge bem conhecida, um personagem bem conhecido, aliás, que é o Armandinho, esse garoto, né, que ele sempre aparece nessas figuras, interagindo com outras crianças a respeito de algumas temáticas. E aqui nós temos justamente a questão dos direitos humanos. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito
espírito de fraternidade. Então prestem bem atenção. Pela própria imagem, o que nós podemos visualizar são crianças que são crianças distintas entre si. Né? Você pode ver, tem a criança que é cadeirante, tem a criança negra, tem a menina, a questão do gênero, tem o próprio Armandinho. Então você pode perceber, há diferenças entre as crianças que, no caso, estão sendo retratadas na imagem. Mas é como eu disse agora há pouco, e nos balões, aliás, está sendo descrito o quê? Justamente o primeiro artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, reforçando o que eu ponderava anteriormente a todos vocês. As diferenças sociais, elas são desconsideradas. Se nós levarmos em consideração a realidade brasileira, a sociedade, de uma forma generalizada, possui um preconceito com essa nomenclatura de direitos humanos. As pessoas, elas acreditam que a lógica de direitos humanos é como se fosse uma legislação à parte, separada, independente das outras legislações existentes e que elas acabam beneficiando exclusivamente parcela da sociedade. Se você tem esse entendimento, você está tendo uma compreensão absolutamente equivocada da essência dos direitos humanos. Todo e qualquer direito. A Declaração de Direitos Humanos, ela apenas reforça direitos que já são existentes. Direito de liberdade, direito de igualdade, o direito à dignidade da pessoa humana. Todas as pessoas, todos nós, temos essas duas particularidades. A nossa dignidade da pessoa humana, que está vinculada à nossa moral, a pessoa que eu sou com a minha consciência e a integridade do meu corpo, que também precisa ser respeitado pelo outro. Mas vamos avançar nas informações e agora eu listo para vocês os principais direitos humanos. Então vocês podem justamente visualizar nesse quadro verde 5 direitos humanos. Primeiro, direito à vida e à segurança. Segundo, liberdade de expressão e religião. Terceiro, igualdade perante a lei. Quarto, direito ao trabalho e à educação. E, por fim, o quinto direito, direito à privacidade e à propriedade. Então, esses são os direitos humanos essenciais que devem ser garantidos a todo e qualquer cidadão. Agora, prestem bastante atenção. Agora há pouco eu mencionava a todos vocês a Declaração Universal de Direitos Humanos. Claro que os artigos da declaração deste documento, que são 30 artigos, eles são redigidos com base nesses direitos que estão aqui explicitados. Eles são direitos universais, ou seja, são direitos que eles são reconhecidos mundialmente. Eles não são exclusivos de uma determinada sociedade ou de um determinado país. Muitos países, como o Brasil, a exemplo da sociedade brasileira, são signatários, ou, em outras palavras, comungam da filosofia dos direitos humanos. Mas ainda há pelo mundo países que não adotam essa filosofia dos direitos humanos, pautada principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana. Então vamos avançar com mais algumas informações e a questão da responsabilidade social. O que vem a ser essa responsabilidade social? Então, é muito comum uma frase que diz assim, que o meu direito começa quando termina o direito do outro. Ter direitos também é ter deveres. Por isso, a relação de respeito, ela deve existir de uma maneira mútua. Na sociedade, no mundo inteiro, existem situações de violação de direitos. Então, por exemplo, quando você precisa sair de madrugada para você ir a uma unidade de saúde para retirar a ficha para uma consulta médica,
o seu direito à saúde ele está sendo violado pela maneira, pela forma desrespeitosa que você precisa utilizar do serviço de saúde. Quando o seu filho ele tem uma vaga numa escola negada, rejeitada, quando se diz não há vaga para o seu filho estudar, é uma violação de direito. E sem contar outras violações que eu poderia aqui estar mencionando. Na sociedade, existem vários organismos, várias instituições não governamentais, claro, existe a atuação do poder público, mas também existem iniciativas voluntárias de ONGs e até mesmo empresas que acabam desenvolvendo ações no sentido de atenuar essa desigualdade que acaba gerando uma violação de direitos. Por isso que nós temos a questão da responsabilidade social. Vamos ler aqui as informações, acompanhem com bastante atenção. Então, nós temos a perguntinha, o que é responsabilidade social? E nós temos aqui uma imagem significativa, que mostra uma pessoa realizando um trabalho voluntário, onde existem pessoas, né, conforme vocês podem observarem, crianças estão sendo atendidas e são crianças, né, e famílias, consequentemente, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Bem abaixo da imagem, nós temos letra A, né, respondendo a pergunta acima. O que é a responsabilidade social? Letra A, compromisso de indivíduos, empresas e governos em promover o bem-estar coletivo. E na letra B, para auxiliar ainda mais no nosso entendimento, nós temos envolve ações éticas, sustentáveis e de impacto positivo na sociedade. Ou seja, é um dever, em certa medida, é um ato de consciência, é um ato de solidariedade com a situação desigual do outro que várias pessoas podem desencadear coletivamente, através da empresa, através de uma ONG, através de uma associação, mas até mesmo ações individuais podem vir a ser desencadeadas nesse sentido. Eu estou finalizando esta videoaula, você pode observar uma referência em que você pode estar procurando e aprofundando o seu conhecimento a respeito de direitos humanos e responsabilidade social. E como eu sempre coloco, não deixe de acessar o nosso ambiente virtual de aprendizado e consulte os materiais complementares que estão disponíveis a vocês. Tchau e até a próxima videoaula.